Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Seara dos Pobres. Uma boa noite também àqueles que assistem pela TV Secal, a palestra da noite de hoje. E vamos aos nossos recadinhos da noite. Programa Secal em Foco online, ele acontece aos domingos às 20 horas, com palestrantes de todo o Brasil. No próximo domingo, dia 4 de dezembro, a Secal vai trazer online Gerson Tavares. Todos nós conhecemos, né? É um grande conhecedor da doutrina espírita. E o Gerson vai trazer para nós um tema muito interessante: os ensinamentos de Jesus para os novos tempos. É muito importante, meus irmãos. Terá transmissão ao vivo pela TV Secal, através do YouTube e parceiros. Para o complemento da cesta dos nossos queridos idosos, nós estamos necessitando dos seguintes alimentos: farinha de milho, leite integral, açúcar, feijão, farinha de mandioca, arroz, óleo de soja, bolachas doces e salgadas, creme dental e sabonete. Nós temos aqui na casa também o atendimento profissional gratuito. Aqui tem vários profissionais, né? Psicólogos, médicos. Então, alguém quiser tirar uma consulta, marcar, é só dirigir-se à recepção, falar com as meninas, a Terezinha, a Ângela ou o Antônio, que eles marcarão, certo, gente? Noite de luz. Essa noite tão linda que essa casa tem, né? No dia 17 de dezembro, agora, no sábado, às 19 horas, acontecerá aqui no Seara dos Pobres a nossa querida Noite de Luz. E nós teremos aqui o nosso palestrante Geraldo Campetti. Ele é da Federação Espírita Brasileira. Ele vem lá de Brasília para conversar conosco. E o tema que ele vai trazer para nós será: Eu sou a luz do mundo. E também vamos ter a nossa palestra especial no dia 12 de janeiro, numa quinta-feira, às 20 horas, com o palestrante, o nosso querido presidente Pedro Arthur. E o tema vai ser qualidade da alma. Nós vamos elevar o nosso pensamento agora a Deus, a Jesus, e eu peço que todos elevem seus pensamentos, que essa oração seja dirigida aos nossos irmãos flagelados de Santa Catarina e todo o nosso Brasil, que estão passando por esse flagelo, muito acidente, está acontecendo, pessoas perdendo vida, e que essa oração suba ao mais alto do céu, e que Deus, na sua infinita bondade, derrame suas bênçãos sobre todos esses irmãos que agora sofrem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Com essa prece, damos por aberto os trabalhos na noite de hoje, rendendo graças a Deus, graças a Jesus, e que assim seja. Passamos a palavra ao nosso querido irmão Jamir. Boa noite, pessoal. Nós gostaríamos de agradecer primeiramente ao convite da casa. Nossa, isso aqui, eu vou ter problema com isso aqui hoje. Também vou te dar problema, né? Agradecer o convite da casa e também agradecer o empenho dos meus irmãos, porque a minha palestra era para ser na terça-feira passada e eu tive um problema de última hora e pedi o socorro do Antônio para que ele pudesse
a gente pudesse fazer alguma troca, alguma substituição, e ele então pediu que eu viesse na quarta, que geralmente eu venho às terças. Então hoje eu estou aqui por uma troca que foi feita por uma necessidade minha. Então eu agradeço o empenho e a permissão da casa. Mas vejamos, os trabalhos eles são organizados no mundo espiritual. A proposta do trabalho é sempre programada de lá para cá. E nós executamos conforme os planos da espiritualidade. Ninguém é possível dizer que os imprevistos que aconteceram foram para que eu estivesse aqui hoje. Mas também a gente não pode acreditar no acaso, porque o acaso não existe. Então hoje a gente está aqui para falar sobre uma problemática, sobre um tema extremamente pesado. Por isso a gente precisa de um desprendimento muito grande hoje. A gente precisa de um apoio espiritual, de uma fortaleza moral muito grande hoje para a gente conversar, porque é um tema delicado, tá? E que geralmente mexe conosco e mexe também com o plano espiritual. Eu escolhi esse tema, mas eu escolhi de improviso, de supetão, porque quando fui convidado para, faltando ali coisa de uma semana ou 15 dias, o pessoal da casa faz um contato pedindo tema. E eu gosto de fazer as palestras com tema livre, porque coisas podem acontecer durante o decorrer dos dias e a gente pode aproveitar situações e temas. Por exemplo, um tema que eu não estava trabalhando e que surgiu, que foi sobre os sintomas da mediunidade, que eu trabalhei na segunda-feira. Aí eu não posso trocar para hoje, por causa da plaquinha. Entendeu? Então isso às vezes pega um pouco no médio inspirado. Mas a gente tem que seguir as regras. E quando eu escolhi o tema, bom, eu vou colocar diretamente... Boa noite, senhor. Tudo bem? Eu estou ligado. Mesmo não estando aqui, tu está de olho em mim. E na escolha do tema, disse, bom, vou fazer então o tal tema. Mas não vou dizer que é ele. Por quê? Justamente por causa da plaquinha. Aí eu comprei briga com a plaquinha. A plaquinha é o anúncio das redes sociais. Aí eu comprei briga. Disse, não, então tudo bem, vou ter que dizer? Vou dizer. Mas vou dizer não dizendo. Porque muita gente escolhe quem vai assistir pela escala. O Jean é chato que dói. O Jean grita, o Jean tem problema com o microfone. Daqui a pouco eu estou falando lá na cabeceira da ponte. Vocês já estão notando, né? Que eu estou fugindo dele. Porque o Jean é muito escandaloso, que o Jean é isso, que o Jean é aquilo. Hoje não vou assistir o Jean, não. O Gerson. Não vou assistir o Gerson, não. O Pedro. Não vou assistir o Pedro. Isso acontece. Com os temas, a mesma coisa. Então, eu coloquei a próxima onda. A próxima onda. Ficou todo mundo curioso. Quem está em casa agora, meu boa noite, esqueci de vocês. Perdão, pessoal que está assistindo pela internet, que é um grande número de pessoas. Quem está em casa agora, que viu a plaquinha, assim, a próxima onda, o que será isso? E por curiosidade, veio assistir. E a proposta é falar sobre o suicídio. Viram como não tem muito a ver com a chamada da mensagem?
Será que não? É o que nós vamos ver hoje. Nós vamos falar sobre o suicídio, óbvio, porque o suicídio é o fim. Mas o que nos levará, e eu falo nos levará, eu falo humanidade, é a tal da onda, que vai ser uma onda de desânimo, uma onda de depressão, uma onda de ansiedade que vai tomar conta de nós. Já está tomando conta. Todos nós já estamos extremamente ansiosos. Já estávamos assim antes do advento do Covid-19. Estávamos assim muito proporcionado pela internet, pelas redes sociais e pelo uso do aparelho celular. Por quê, gente? Porque nós estamos antes, quando nós queríamos buscar informações, nós pegávamos um livro, comprávamos um jornal na banca, né? Quem é mais velho aqui, como eu, que é da minha época, comprava jornal na banca, comprava revista. Quando não tinha dinheiro, a gente lia as revistas do consultório do dentista, lia todas. Né? A gente não tinha muito dinheiro. Ou seja, as informações, elas levavam um tempo natural para chegar até nós. Hoje em dia está diferente. Hoje em dia há um turbilhão de informações na nossa mão. Hoje em dia nós temos absolutamente tudo. E antes nós sofríamos por escassez. Escassez de informação, escassez de sabedoria, de conhecimento. Hoje a gente sofre por excesso. Porque a nossa mente está trabalhando, se nós colocássemos aqueles medidores de hertz, megahertz, né, Kido? Nós veríamos que o nosso cérebro está trabalhando cada vez mais. Isso é ruim? Em tese, não é ruim, porque a gente usa pouca capacidade cerebral. Os corpos adiantados, futuramente, aprenderão a lidar com uma capacidade cerebral maior. Agora, enquanto isso não chega, nós estamos vivendo o momento da transição. Então, nós somos as criaturas que estão sofrendo com isso. Provavelmente a próxima geração, ou daqui a 2 gerações, isso já vai estar equilibrado, já vai estar equacionado. Mas nós estamos sofrendo a mudança. Então, nós precisamos nos preocupar. E quando eu decidi fazer esse tema, obviamente eu usei a minha casa espírita como laboratório. Eu tinha uma palestra lá, no mesmo dia, que eu vou falar sobre isso. E quando eu falei sobre o tema e disse que a próxima onda, a próxima pandemia, o próximo movimento a assustar a humanidade seria o suicídio, ou seria o final dela. Por causa de tudo isso, nós desembocaríamos na prática da fuga. Quando eu terminei a palestra, fui criticado. Um irmão que disse, não, mas isso é muito... Não, um irmão da casa, óbvio. Isso é muito pesado para falar. Da onde você tirou essa informação? Eu disse, de Divaldo Franco. Inclusive, antes de chegar, de entrar aqui, eu vou conferir de novo, né? Vou conferir de novo para ver se eu não estou falando besteira. E tem uma palestra antiga de Divaldo Franco, que ele diz que 2025... Olha, antiga palestra, antes da Covid. 2025 seria a pandemia da depressão. Ele já falava. E agora, recentemente, ele vem repetindo. Então, isso... Por menos que tivesse saído da boca de Divaldo, o espírita trabalha com isso. Nós temos essa responsabilidade, porque nós somos os trabalhadores da última hora. E todo mundo aqui já ouviu
a mensagem da parábola do trabalhador da última hora. Não nos interessa os da primeira, os que já foram, o pormenor dessa palavra, da parábola. Nos interessa o fim. Os trabalhadores da última hora foram chamados para trabalhar e começaram a trabalhar e trabalharam 1 hora inteira. Não descansaram. Não tiveram tempo para encostar as ferramentas, as enxadas, os ancinhos, as pás. Eles trabalharam a última hora. Somos nós. Então não dá tempo. Nós espíritas precisamos ter a consciência da nossa atividade, do nosso trabalho. Não dá tempo para ficarmos de mimimi. Não dá tempo para ficarmos com medo. Porque senão nós entramos no rol das criaturas propensas a tomarem tal tipo de atitude. Não se fala na tribuna de história pessoal, mas vou pedir permissão hoje. Porque quando as pessoas muitas vezes assistem às palestras, dizem, mas está lá na frente dando aula, ensinando. E quem nunca pensou em suicídio? Eu pensei 2 vezes. Uma antes de ser espírita, 18 anos de idade. Uma confusão mental terrível. Decisões a serem tomadas, pressões, perseguições, colegas de trabalho, desentendimento. Me lembro, trabalhava de entrega de caminhão. Parei na porta do caminhão, antigamente o baú podia andar com a porta aberta, hoje não pode mais, nem gente dentro. Eu estava dentro do baú. Avenida Beira-Mar Norte. Pulo ou não pulo? O tempo passou, não pulei, obviamente. E depois eu pensei de novo, eu já era espírita. Olha só, Pedro, mas isso pode? Pode. Eu, policial militar, como a maioria que sabe, reprovei num curso de sargento. Uma vergonha. Uma vergonha. Cheguei em casa, desabei. A arma da polícia num guarda-roupa. Mas aí já era espírita. Já era espírita. Ao mesmo tempo que pensava, vinha o pensamento, parece ser tolo. Para que tu estás estudando tanto? E aí, obviamente, também não cometi, estou aqui. O que aconteceu? Quinta agora fui promovido a 2º sargento. Porque não era para ser lá. Era para ser no seu tempo, não no meu. No tempo da vida. Então vejamos que isso eu só não quero pena, não é para sentirem pena, é só para vocês entenderem que eu não estou falando da história de vocês, eu estou falando da nossa história, da história coletiva. E nós estamos agora num período pós-pandêmico. E piorou. Por quê? Porque nós fomos trancafiados. Eu não vou discutir aqui o mérito. Não vou discutir o mérito. Deveria, não deveria? Nós fomos limitados ao uso de máscaras. Não vou discutir se é saudável, se não é. Isso cada um que o faça. Eu só quero que entendam que nós, essa humanidade, vivendo nessa época da história da humanidade, nós nunca tínhamos passado por isso. Nunca tínhamos sido limitados a nada. Mesmo que em prol da saúde. Nunca. Nunca ouvimos falar de casas religiosas fechadas. Se a casa religiosa era justamente o local para você procurar no momento de dificuldade, de angústia, tudo fechado. Em prol de um bem maior, ok. Mas ninguém duvide que essa mudança comportamental brusca, foi brusca, não foi suave, não foi
paulatina, homeopática, foi, pum, aconteceu. Ninguém duvide que isso mexeu com o nosso íntimo, com as nossas crenças. Eu não estou falando de crença política, por favor. Eu estou falando de crença como humanidade, como espírito encarnado, crença inclusive na própria vida eterna. Muitos de nós espíritas estamos desesperados porque podemos desencarnar. E a gente tem que dar exemplo. Exemplo. Por isso, trabalhadores da última hora, ter medo da morte é natural, é normal, faz parte até do instinto de preservação. Eu já disse aqui várias vezes, eu morro de medo de altura, passei agora há pouco tempo a pé nessa bendita. E eu passo apavorado, mas eu vou. Eu acho que eu sou mais teimoso do que medroso, viu, Pedro? Acho que eu sou mais teimoso. Mas pensa no desespero. O medo é importante para você não cometer o suicídio indireto. O medo é importante para a manutenção da vida. Agora, o pavor nos impede de caminhar. Então, diante dessa situação toda que está posta, e não pensem que Deus está abandonando seus filhos. Ah, onde é que está Deus com a sua bondade deixando isso acontecer? Não, gente. Foi predito que haveria a transformação da terra, a transição. E a transição todo mundo achava que seria algo sutil, calmo, tranquilo. Seria uma mudança de chave. São Pedro, na porta do céu, ia lá, ia puxar a chave, pá, desarmou. Deixou a terra de ser provas e expiações e passou a ser regeneração. Nananina, não. É um processo traumático. Estão reencarnadas hordas de espíritos atrasados. O umbral já está passando por um processo depurativo. Primeiro, porque muitos de nós que lá estávamos estão reencarnados. Segundo, que aqueles que não têm direito mais a reencarnar na Terra já estão sendo cambiados. E isso está revolucionando as trevas. E, obviamente, vai sacudir a matéria. Porque quando a gente fala em céu e inferno ou umbral, parece que é algo lá, bem longe. É como se fosse a Lua, um satélite, aqui, parando em volta da Terra. Negativo, gente, é aqui. É aqui, nesse contexto todo em que a gente vive. Então, vejamos. Olha só o rolo que eu fiz para chegar no conceito, Pedro. Aí não dá. Assim tu não pode mandar me convidar mesmo. O conceito, de modo geral, define-se suicídio como a ação pela qual alguém põe intencionalmente termo à própria vida. É um ato exclusivamente humano e está presente em todas as culturas. Intencionalmente. Mas alguém poderá dizer, existe o não intencional? Existe. São as duas formas que nós conhecemos da doutrina, onde ela fala sobre o suicídio, que é o suicídio direto e indireto. O direto é quando nós tomamos a decisão por conta do nosso livre-arbítrio. Optamos claramente, decidimos por dar cabo à nossa vida. E o segundo, que é o suicídio indireto, são aquelas formas que nós temos de ir morrendo aos poucos. Tá? Todo mundo aqui assistiu o filme Nosso Lar, o 1, já está sendo gravado o 2, graças a Deus o ator não morreu, né, da Covid, porque você já imaginou, tem que fazer com outro ator diferente, e já estão fazendo o 2.
André Luiz, quando chega no umbral, no plano espiritual, ele é chamado de suicida. E ele não desencarnou por suicídio direto. Ele não se suicidou diretamente. Ele teve complicações gastrointestinais e desencarnou. Mas foi chamado de suicida. E ele se revoltava, porque ele dizia que não havia cometido suicídio. Estava errado? Não, em absoluto. Se o suicídio direto é aquele que pratica o ato intencionalmente, o indireto é aquele que a pessoa põe fim aos poucos no tal do chamado fluido vital. Quando a gente foi reencarnar, que a gente estava lá no plano espiritual programando tudo, nem todo mundo tem a capacidade de participar de todas as decisões da sua próxima encarnação, não dá. Tem certos conhecimentos que são muito técnicos, são muito especialistas e morais. E às vezes a gente não tem essa condição. Mas, em geral, a gente participa de leve, escolhendo aqui, escolhendo ali. Mas uma regra, ela é imutável. Nós recebemos um combustível para vir. Não dá para reencarnar sem esse combustível, que chama-se fluido vital. Fluido vital é aquele fluido que vem do fluido cósmico universal, que permeia tudo e que é responsável por manter a vida entre o corpo, entre o espírito, o perispírito e o corpo físico. É uma ligação. Recebemos uma carga de fluido vital. O nosso corpo material é produzido, elaborado, lá no plano espiritual. Uma maca. Os especialistas preparam, arrumam tudo direitinho. Nós participamos. Eu até brinco, geralmente, por causa da questão da dieta, né? Que a gente faz dieta não emagrece. Quando emagrece, volta. Eu programei o meu perispírito gordo. Posso lutar o que for para emagrecer, volta. Tá? Mas Divaldo Pereira Franco diz que é muito melhor tomar passe de gordinho. Parece que ele vem com mais energia, né? É Divaldo que fala, não sou eu, hein? Mas o corpo perispiritual é programado lá. E aqui nós vamos reencarnar e teremos a fisionomia, a estatura, a cor dos olhos, teremos tudo conforme foi combinado. E aí, quando aqui a gente chega, a gente começa a ter uma vida dissoluta. Dissoluta. Lembra-se lá da parábola? Qual é a parábola? É a do filho pródigo. Que ele vai para longe e começa a ter uma vida dissoluta. Ele começa a gastar o que tem. Então, nós começamos a gastar o que temos. E gastamos com o quê? Aqui. Vou dizer para vocês. Materialismo. Materialismo é uma forma de nós gastarmos a nossa existência, o nosso fluido, desperdiçando. Nós somos materialistas demais. Damos muito valor às coisas materiais. É importante ter. Deus não seria sádico de nos colocar no mundo material, onde há necessidade do dinheiro, onde há necessidade das questões físicas, e dizer que nós somos impedidos de tê-las. Nós só precisamos dar racionalidade àquilo que nós possuímos. Precisamos dar ocupação às nossas posses. Nós deixarmos de fazer as coisas por causa das questões materiais. Eu já contei aqui, eu tinha um colega no quartel, hoje eu vou longe, não quero dizer, o Pedro está longe de mim, hoje eu vou longe. Eu tinha um colega no quartel, que ele tinha um Fusquinha. Está na moda hoje, né? Mas isso já faz o quê? 20 anos. Ele tinha um Fusquinha amarelinho, coisa mais linda. A minha família diz que eu sou um espírito velho, porque eu só gosto de coisa velha. E verdade, eu adoro carro antigo. Carro novo, para mim, não tem graça. Tá? Mas, às vezes, a gente até compra, mas não tem graça. E ele tinha um Fusquinha que ele tapava de cobertor na garagem. Olha só, que maravilha. Era impecável. E ele um dia decidiu vender. Chamou um outro colega meu do quartel também para comprar. Beleza, vamos lá ver? Vamos lá ver. Tirou o cobertor de cima do Fusquinha na garagem. Ele não saía na chuva, tá?
Não saía na chuva. O filho dele me contou. Não. Quando está chovendo e só tem um Fusca para ir, nós vamos de ônibus. Tirou o cobertor. Olhou. O cidadão disse, eu vou comprar. E na época se usava cheque. Olha só como eu sou velho, né? Se usava cheque. Hoje em dia só no Pix. Se fosse no Pix, ele tinha comprado o Fusca. Ele puxou a carteira e, para fazer o cheque, ele fez o seguinte, botou o pé no para-choque do Fusca para preencher. O dono disse, pode? Está desfeita a compra. Está desfeito o negócio. Você vai, por quê? Você botou o pé no para-choque do carro? Tá, mas o carro é meu, eu vou comprar. Não vou te vender, porque se tu estás fazendo isso com o carro enquanto ele não é teu, imagine quando ele for. Gente, por mais... E é verdade, eu não estou mentindo. Trago os personagens aqui, se vocês quiserem. Não são espíritas. Eu vou ganhar uma cadeia, porque são mais antigos que eu. Mas não faz mal. Gente, materialismo exacerbado. Ai, a minha camisa, a camisa que eu não deixo ninguém usar. Essa camisa eu não dou. Essa camisa eu não me desfaço. Gente... Solidão. Solidão são causas que muitas vezes nos faz cada vez mais definhar. Quem é solidário jamais será solitário. Então, muitas vezes, nós precisamos de um momento sozinho. É errado ter um momentozinho de introspecção? Não é. É até bom. É até bom você se sentar na beirada de uma praia, no fim de tarde, aonde a brisa lambe os seus cabelos, aonde a água do mar molha a ponta dos seus pés, e você ali reflete diante de Deus, porque ali é só você e Deus. Você que pensa. Ali é só você e Deus. Você ali reflete sobre a sua vida, sobre as suas escolhas. É muito bom. Mas quando a gente está deprimido, a gente transforma a solidão num processo destrutivo. E isso nos faz morrer aos poucos. Pode levar ao suicídio indireto? Leva, porque leva aos poucos. Mas também leva ao suicídio direto. E a gente tem que ter cuidado. Fortalecido. Trabalhadores da última hora. Deixa eu adiantar, meu Deus. Enfermidades incuráveis. Enfermidades incuráveis. Eu, certa oportunidade, gente, eu vim fazer palestra aqui. Já faço aqui há bastante tempo. Sou da época da Dona Lourdes. Havaiana. E eu vi uma moça sentada, cabeça com lenço. Fiz a palestra, passou tal. E eu não sei para quem que eu perguntei. E me disseram, ela vem porque ela adora ouvir palestra, mas ela está doente. Aquilo mexeu tanto comigo, porque era uma enfermidade incurável. Aonde é que está a minha fé diante de enfermidades incuráveis? De que adianta eu ser espírita, acreditando na vida eterna, na vida após a morte, na morte como apenas uma transformação da nossa realidade? Como espírito, não a realidade material, isso aqui não é realidade, isso aqui é momento, nós estamos encarnados. Assim, por isso é que o espírita é considerado trabalhador da última hora, porque nos é dado o direito de conhecer verdades que aos outros não foi dado. Falar para as outras religiões, ao longo da história da humanidade, do jeito que a doutrina fala, seria loucura. E nós falamos aqui abertamente, simplesmente, ninguém aqui é melhor do que ninguém, porque nós estamos nos fortalecendo. Então a enfermidade incurável, gente, é a mesma coisa que o dia da nossa passagem.
Pode ser lá na frente, pode ser agora. Ninguém sabe. Então é melhor ter uma vida positiva. É ter uma... mas então, Jean, alguém pensou, né? Não, mas eu não vou sentir nada, que a morte se aproxima. Não tem problema, pode sentir. Mas lá no fundo da tua alma tem que estar a semente do Evangelho segundo a doutrina espírita, da nossa ciência e da nossa filosofia. Tem que estar, porque senão você está se enganando. Vou ter que pular tanta coisa aqui. Bom, vou adiantar para a gente encerrar. Mais 2 minutinhos. Vou passar para o sentido sociológico, que é, acima de tudo, o que mais a característica maior dos suicidas está nesse contexto sociológico. Por que sociológico? Porque a gente vive em sociedade. Então, há 3 tipos, segundo essa pesquisa que nós estamos usando. Suicida egoísta. Parece redundância, né? Porque, obviamente, o suicida é alguém que pensa apenas no seu problema. Mas aqui, nessa divisão sociológica, tem mais 2 outras situações. Então, o suicida egoísta é a pessoa que se mata, por exemplo, para não sofrer mais. Eu, angustiado como eu estava no baú do caminhão, sofrendo, desesperado, o pensamento suicida é: vou dar fim a isso. E nós não damos fim. Existe aqui, tem um grande número de espíritos aqui, da Falange de Maria, que é trazido para tratamento dos suicidas, da irmã Donata, que eu sei, eu trago sempre comigo essa informação, que eu escuto aqui, e eles são capazes de dar o testemunho, se nós tivéssemos nós olhos de ver, de que a dor e o sofrimento piorou, acentuou, porque aqui nós estamos escondidos na matéria. A matéria nós somos capazes, por exemplo, de chegar à noite e dormir. E por mais que o espírito saia no desprendimento do sono, nossa memória tem um momento de descanso e a gente não se lembra. Então, teoricamente, nós dormimos e esquecemos por aquele período. No plano espiritual, depois de se suicidar ou de desencarnar, não tem descanso. É contínuo. Não tem noite, não tem dia, não tem despertar, não tem anoitecer, não tem. E segundo os espíritos, tecnicamente, nós ficamos no plano espiritual sofrendo até quando fosse a data do desencarne natural. Então, jovens que se suicidam e tinham programações para viver até os 80 anos, sofrem muito. Sofrem muito. Merecem a nossa compaixão, estão aqui, desesperados. Mas sofrem o quê? Sofrem somente um desconforto? Sofrem somente problemas psicológicos? Não, gente, não. Não quero assustá-los, mas às vezes o sustinho é bom. Sofrem sentindo a falta de ar da corda no pescoço, que motivou o desencarne. Sentem as dores do tiro dado na fronte, esfacelando o crânio. Sentem e permanecem nessa imagem durante 20, 30, 40 anos. Merecem ou não merecem a nossa compaixão? O nosso socorro? E a gente às vezes pensa, hoje está chovendo muito, as ruas estão alagadas, não vou não. Aqui eles recebem a energia de vocês. Vocês são os enfermeiros. A energia do fluido vital materializada sai de cada um que está aqui. Então, a grande responsabilidade em vir. Suicida altruísta.
pessoa que se mata para não dar trabalho aos outros, geralmente acontece com os idosos. Eu não quero dar trabalho para minha família. Cristão, se você tem alguma limitação de locomoção, se você tem algum problema de deficiência física, seja qualquer limitação, restrição, e você dá trabalho aos outros, não te esquece que na encarnação ou nas encarnações anteriores, esses outros que hoje te ajudam a cuidar, deram motivo para a tua dor. Não tem ninguém passando por problema que não tenha mérito, que não tenha necessidade de passar. Deus não brinca com ninguém, não brinca com a realidade, não brinca com a vida. Ele entrou ali, já estou até assustado. E, por fim, suicida anômico, a pessoa que se mata por causa dos desequilíbrios de ordem econômico-social. Então, quanta gente que está com problema de ordem econômica, social, está desempregado. Gente, não é o caminho. Não é o caminho. Se renove, se reinvente, faça qualquer coisa. Hoje em dia, até videozinho no YouTube, no TikTok. Faz um videozinho no TikTok, vai ganhar dinheiro. Só não fale de política, por favor, que ganha cadeia. E, por fim, para melhorar a coisa, reflexões baseadas nos pressupostos espíritas. Continuar vivo. Viva. Viva. Viva no coletivo, viva sozinho, viva longe, viva perto, viva jovem, viva velho, viva. E não te esqueças que continuarás vivo. A morte é meramente uma passagem, uma mudança de estágio. Continuamos no mundo espiritual, tão vivos, ou mais até, do que quando presos, acrisolados na carne. Podendo nos locomover com o pensamento, conversar com a telepatia, sentir por inteiro, não sentimos somente num determinado local do corpo. Procure atenuar. Atenue as dívidas da tua vida, mas também atenue se você, porventura, e agora eu falo para os que já desencarnaram, cometeu o suicídio. Atenue. Um bem feito é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Faça o bem. Faça se não tem condições de fazer fisicamente. Faça por pensamento. Pense bem. Mude o clima vibracional da Terra, que nós estamos passando por convulsões terríveis. Mude. Ajude os teus. Seja alguém capaz de melhorar o ambiente para alguém. Ore e vigie. Para a gente encerrar. A oração é a luz. Mais uma vez, lembrando do filme Nosso Lar. André Luiz tinha apenas uma pessoa que orava por ele, que ele não fazia ideia. Era a esposa de uma pessoa necessitada que ele atendia gratuitamente. E ele muitas vezes atendia sem vontade. Era a secretária que a encaixava e ele atendia aquela mulher. Aquela mulher orava por ele. Ore pelo seu parente suicida que desencarnou. Ore por seus parentes que te antecederam no túmulo. Ore por aqueles que aqui estão. Ore pelos teus inimigos. Ore. Não conviva com eles, não precisa conviver. Deus não pede isso. Seria um esforço muito grande. Apenas ore, perdoe e vigie. Vigilante significa estar prestando atenção. Gente, nós não estamos prestando atenção na vida. Nós não prestamos atenção na necessidade do próximo. Não é um discurso de caridade bocó.
não é uma esmola, não é isso. Às vezes a pessoa necessitada está do teu lado, não é nem pobre, é extremamente rico, só está precisando de uma ajuda. São os infortúnios ocultos. Vigiai e orai. Gente, desculpa, perdão por ter passado da hora, tá? Mas a gente já aproveitou que veio o vento e a chuva passou, né? Ninguém vai pegar trânsito agora. Então, que todos possam voltar para os seus afazeres, seus lares, com um pedido singelo, desse que não é nada, não posso nem me chamar de cisco, porque Francisco Xavier se dizia cisco. Nem isso. Apenas um devedor. Mas se até no umbral Deus ouve as nossas preces, por que não vai me ouvir da tribuna espírita? Que Deus ilumine os pensamentos de todos vocês. Saiam daqui energizados, completamente carregados dessa força fluídica maravilhosa presente no ambiente. Distribuam para todos, até aqueles que porventura nem vos conhecem, mas só de passar por você na calçada vai ser impregnado por essa energia boa. Você é um disseminador, você é um discípulo de Cristo. Que Deus abençoe todos e até a próxima. Boa noite, gente. Eu creio que lá no quartel onde você passou, né, para sargento, deve ser essa disciplina de horário, né? Mas foi muito bom, essa conversa muito boa, muito importante, né? Então vamos, encerrando a primeira parte, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoe as nossas dívidas, à medida que perdoamos a dos nossos devedores, e não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de tudo que seja mal. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dessa coordenação espiritual, damos por aberta a segunda parte dos nossos trabalhos, que serão os nossos passos.